Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus, ela esteja na sua vida. Nós vivemos a fé de uma palavra muda tudo. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar tudo na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a angústia. Você que sofre com angústia, Deus ele tem uma palavra para a sua vida. Deus ele tem poder para abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações e aproveite e compartilhe esse link com o seu amigo, com o seu colega, com aquela pessoa que você sabe que ela está vivendo com uma angústia, sofrendo com uma angústia, passando por um problema de aflição. Envie esse link a essa pessoa. Eu creio que Deus irá ajudá-la, eu creio que Deus irá abençoá-la em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você já abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos meditar na palavra de Deus e é certo que Deus irá te abençoar em o nome do Senhor Jesus Cristo. São muitas as pessoas que sofrem com angústia, sejam por causa de um problema no trabalho, na família ou na área sentimental, ou sofreu com alguma decepção. São N os motivos que podem levar a pessoa a nutrir esse sentimento negativo. A Bíblia cita vários personagens que sofreram com angústia e venceram, como o rei Davi, como Noemi, como outros tantos. E eu creio que Deus ele irá te capacitar e você também vencerá a angústia e esta aflição que às vezes está te atrapalhando, assolando a sua vida, tirando a sua paz. Porque a pessoa, quando ela está angustiada, ela não tem paz. E o Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Então, é certo que Deus ele irá abençoar a sua vida através da palavra de Deus, porque a palavra pode mudar tudo na vida daquele que crê. E diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, diz o seguinte: houve um homem em Ramatassofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua casa de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E aí diz no versículo 6, sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia encerrado a madre. Versículo 7 diz, assim a fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana estava passando por um problema. Ela passava por esta situação difícil na vida dela. Não tinha filhos. A outra, Penina, ficava a irritando excessivamente, tirando a paz, tirando o sossego dela, ao ponto até de Eucana perceber tal situação. E com isso Ana ficava triste, angustiada, ficava numa situação de aflição. Quantas não são as situações que às vezes nos levam a ficarmos aflitos, angustiados, tristes até mesmo, e às vezes ficamos sem saber o que fazer. Às vezes você está passando por uma situação desse tipo. Há algo na sua vida que está te irritando excessivamente. Às vezes há algo na sua vida que está tirando a sua paz.
E aí vejam só a atitude da mulher de Deus. É a atitude que nós, servos de Deus, devemos ter diante de situações difíceis, diante de angústias, diante de aflição. Nós não podemos nos entregar, desistir e permitir que o problema domine a nossa vida ou tome conta das nossas ações. Porque normalmente quando uma pessoa está angustiada, normalmente quando uma pessoa está estressada, ela toma atitudes precipitadas. Não foi o caso de Ana. Vamos continuar na história, que diz o seguinte, no versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja bem que Ana estava com a alma amargurada. Às vezes você está passando por tribulação na sua vida, por uma situação difícil na sua vida, que a sua alma está em amargura. Às vezes você passa por uma situação na sua vida que você se encontra triste, amargurado, decepcionado, aflito. Ana estava aflita. Ana estava com aquele famoso nó na garganta, precisando desabafar, precisando de ajuda naquele momento. Às vezes você está aí me ouvindo nesse momento e você está precisando de ajuda. Deus ele tem o poder para te ajudar. Nós temos que seguir o exemplo da mulher de Deus. Nós temos que seguir este exemplo, que ela estava com amargura na alma. A alma dela se encontrava em plena amargura nessa ocasião. E aí diz o seguinte, que ela orou ao Senhor. A atitude dela não foi uma atitude desesperada de desistir. A atitude desesperada de fazer algo errado, ou às vezes até mesmo brigar ou dar cabo da sua própria vida por causa daquela angústia ou daquela amargura do espírito. Não, essa não foi a atitude dela. A atitude dela foi orar ao Senhor, foi apresentar a vida dela a Deus, foi apresentar a situação que causava a aflição e a amargura no coração dela ao Senhor. Se você se encontra aflito, angustiado, triste, beirando o desespero, ore ao Senhor, apresente a sua vida a Deus, peça a Ele para que Ele te socorra, peça a Deus para que Ele venha enviar anjos para te ajudar, porque Deus, Ele ouve a oração daquele que clama. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, quando você pede a Deus, implora ao Senhor, Ele abre os céus e derrama sobre a sua vida as bênçãos que você precisa, a paz no seu coração, a força que você deseja. O Senhor, Ele ouve a oração daqueles que oram, daqueles que clamam, daqueles que buscam nele a ajuda. E Ana foi o que ela fez. Ela orou ao Senhor, ela expôs diante de Deus aquilo que ela sentia, aquilo que ela estava vivendo, a aflição que ela estava passando. Exponha diante de Deus o que você está vivendo. Apresente a Deus o que está te causando esta aflição. Apresente a Deus o que está te causando esta angústia. Deus certamente irá te ouvir. Certamente Deus irá te abençoar em o nome do Senhor Jesus. Não permita que a atitude precipitada tome conta de você. Não deixe que as atitudes precipitadas, atitudes errôneas venham dominar a sua vida. Não, porque senão você acaba perdendo a bênção. Ana, ela, diante daquela situação, ela era provocada, a sua rival, a Bíblia diz que ficava irritando excessivamente, ela já não aguentava mais. Às vezes você está numa situação que você já não aguenta mais. Ana, nessa situação, nessa ocasião, ela apresentou a vida dela a Deus. Ela expôs diante de Deus a situação dela. Porque diz o seguinte, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aquele nó na garganta que ela precisava desabafar, ela desabafou com Deus. Desabafe com o Senhor. Às vezes você até tem um amigo que você possa desabafar, um colega que você pode desabafar. Ele no máximo irá te ouvir e nada poderá fazer. Quando você desabafa com Deus, quando você expõe diante de Deus a sua vida, a sua situação, Deus te ouve e te responde. Deus te ouve
e te ajuda. Porque vejam só, ela chorou abundantemente, ela apresentou a vida dela a Deus, e aí no versículo 11 diz o seguinte: e fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então vejam só, que Ana, ela desabafou com Deus, apresentou a situação dela ao Senhor, pediu a Deus socorro, pediu ajuda, e ela falou: Senhor, e pediu o que ela queria, do jeito que ela desejava. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, for benigno para comigo, e concederes um filho, um varão. E aí ela fez um voto ali já para o filho, e aí ela disse: ao Senhor o darei, querendo dizer que ela iria receber o filho, mas ela iria devolver ao Senhor, para que os filhos a servissem o Senhor todos os dias de sua vida. Então veja bem, ela apresentou a Deus a vida dela, a situação dela. Presente a Deus a sua vida, presente a Deus a sua situação. Versículo 12 diz o seguinte: demorando ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Às vezes você está passando por aflição, mesmo uma pessoa que te conhece, Eli conhecia Ana, mesmo uma pessoa que te conhece não sabe daquela aflição, daquela tribulação, daquela angústia que você está vivendo. Eli conhecia Ana, porém não sabia do sofrimento dela. Eli conhecia Ana, mas não sabia do propósito dela com Deus. Então, e ela em nenhum momento contou para Eli o que ela estava fazendo, o que ela estava orando, o que ela estava pedindo, porque certamente havia a possibilidade dele não entender. Então veja bem, era algo entre ela e Deus. Saiba que tem situações que é só você e Deus. Só Deus pode te ajudar. Mesmo Eli sendo um profeta, mesmo Eli sendo um sacerdote, um homem de Deus ali na ocasião, mesmo ele tendo todas as qualificações ali de um homem de Deus, ela fez um propósito entre ela e Deus. Então, às vezes as pessoas que estão ao seu redor podem até te conhecer fisicamente, aparentemente, mas não conhecem o que está no seu coração. Há situações que você só irá conseguir a vitória entre você e Deus. E aí Eli viu ela e julgou, não entendeu, não soube discernir que ela estava em comunhão com Deus. E ele a julgou e disse para ela o seguinte no versículo 14, ele disse: até quando estará tu embriagadas? Aparta de ti esse vinho. Então quer dizer, há pessoas que que não conhecem a sua vida, que não sabem do seu sofrimento, que não sabem da sua angústia, que às vezes até te julga, às vezes até olha você com maus olhos. Eli estava vendo ela com maus olhos naquela ocasião e começou a julgá-la, né? E disse: até quando estará tu embriagadas? Disse ele para ela. Até quando será dada ao vinho? Aparta desse vinho, disse ele para ela. Só que sabemos que não era esta a situação. Ele não sabia o que ela estava enfrentando. Era uma situação que só Deus sabia do sofrimento daquela mulher. Às vezes não, deixa eu me corrigir aqui. Só Deus sabe o sofrimento que você está passando. Só Deus sabe a angústia que você está vivendo. E só Deus pode te ajudar no momento de angústia, no momento de problema, no momento que você passa uma tribulação. Então, diante disso, coloque todo problema, toda situação de angústia, ansiedade, tristeza, toda perturbação, coloque tudo nas mãos de Deus. E é certo que Deus irá enviar anjos para te ajudar. É certo que Deus irá te estender as mãos para socorrer a sua vida.
em o nome do Senhor Jesus. Ele não sabia da situação dela e começou a julgá-la. Se alguém te julgar, não dê ouvido, continue orando, continue com a sua vida diante de Deus, continue na fé. Ela não permitiu que aquela situação atrapalhasse a comunhão dela com Deus. Não permita que nada e nem ninguém atrapalhe a sua comunhão com o Senhor. E aí diz o seguinte: porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Note que ela não contou o voto que ela tinha feito, note que ela não contou para ele até então o propósito que ela tinha feito com Deus. Ela desabafou com Deus, ela tinha consciência que era ela e Deus. Tenha consciência que há respostas, há vitórias, que é só você e Deus. Só você na sua intimidade com Deus para te dar a vitória, para te abençoar. Ela disse que ela estava atribulada de espírito, que a alma dela estava amargurada. Ela disse sim, que ela se encontrava angustiada. Ela disse sim, que ela estava em aperto, com o coração apertado. Porque diz o seguinte, deixa eu ler novamente o versículo 15. Ela diz, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando. Ela estava derramando a alma dela perante o Senhor. Derrame a sua alma perante o Senhor, derrame a sua vida perante o Senhor, coloque diante de Deus a sua angústia, aquele nó na garganta, apresente a Deus, desabafe com Deus. Pronto, é o que você deve fazer. Você deve desabafar com o Senhor. Você deve expor diante de Deus a sua vida, a sua situação, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te deixando aflito, aquilo que está te deixando aflita. Você deve apresentar a Deus aquilo que está te tirando a sua paz. Foi o que Ana fez. Ela apresentou a Deus o que estava tirando a paz dela naquela ocasião. E aí diz o seguinte: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ela disse: eu não tenha por filha de Belial, eu estou aqui por causa do excesso da minha ansiedade. Então ela se encontrava ansiosa, ela se encontrava aflita, ela se encontrava angustiada. Só que ela não deixou que nem a aflição, que nem a angústia, que nem aquela aflição, aquela angústia, aquela ansiedade, ela não permitiu que esse sentimento negativo levasse ela a desistir, a tomar atitudes precipitadas. Não, ela permitiu que toda aquela situação de aflição, de angústia, de tristeza e de tribulação, ela permitiu que isso levasse ela a buscar em Deus a ajuda. Busque em Deus a ajuda, e Ele certamente irá te ouvir. E Deus certamente irá te responder, porque só Deus pode nos responder. Hoje nós vamos fazer a oração de Ana. Vamos pedir para que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos pedir para que Deus ouça a nossa oração, nos responda, tire do nosso coração a aflição, a angústia ou qualquer tristeza que esteja nos atrapalhando, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Note que ela não contou o voto que ela fez, o propósito que ela fez, E aí diz o seguinte: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela não disse o que era, mas ele disse: vai-te em paz, que o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E disse ela: acha tua serva à mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, Ana conquistou. Se você continuar lendo o texto, a história, você vai ver que Ana conquistou a vitória. Só depois de um tempo, quando ela voltou até o sacerdote, que ela apresentou o filho a Eli, que era Samuel, e aí ela contou a respeito de toda aquela situação. Então vejam só que ela recebeu, Deus concedeu a vitória para ela,
e só depois que ela foi e testemunhou para Eli e apresentou Samuel para Eli. Então quer dizer, Deus entregou a vitória para ela, porque ela foi fiel. E essa fidelidade rendeu muitos frutos para ela. Ela queria um filho. Se você ler lá no versículo 21 do capítulo 2, Deus abençoou ela de uma tal maneira. Se você ler do capítulo 2 em diante, você vai ver que Deus abençoou ela de uma tal maneira que Deus deu mais 5 filhos para ela. No total ela teve 6 filhos, porque ela foi fiel no seu propósito. Quando você é fiel no seu propósito com Deus, Deus ele abre caminhos, Deus ele abre portas, Deus ele te honra em o nome do Senhor Jesus. Porém, nós temos que ter a fé e a fidelidade de Ana. Ela estava passando por aflição, ela estava passando por angústia, ela estava vivendo um momento difícil na vida dela, mas ela expôs tudo diante de Deus e ela venceu aquele problema. Apresente tudo diante de Deus e você vencerá também em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 6, diz o seguinte: na minha angústia, é um salmo de Davi, diz o seguinte: na minha angústia invoquei o Senhor. Se você se encontra angustiado, Ana invocou o Senhor. Davi nos ensina nos Salmos: invoque ao Senhor. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Se você analisar a história, foi o que ela fez. Ela gritou por socorro ao Senhor. Ela implorou a Deus por um socorro. E ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, se você clamar, se você buscar, se você se encontra angustiado e você buscar em Deus a vitória, Deus ele vai te abençoar. A Bíblia também fala em Salmos 34, 19, diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Podemos passar por muitas aflições, mas saiba que Deus te livra de todas em o nome do Senhor Jesus. Anote esse outro salmo, que diz lá no Salmo 86, 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Deus, ele, quando você clama ao Senhor na hora da angústia, no momento de angústia, Deus, ele te responde em o nome do Senhor Jesus. E a última palavra para você anotar e você meditar, está lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: o Senhor é bom, é forte no dia da angústia. Então olha só, o Senhor é bom, é forte no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, o nosso Deus, ele é bom e ele é fortaleza, ele é fortaleza no dia da angústia. Então, a fortaleza de Deus está na sua vida no momento de angústia, no momento de tribulação, em o nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha te ajudado e tenha te abençoado em o nome do Senhor Jesus, porque o que abençoa é a palavra de Deus mediante a crença. Creia e o melhor de Deus você terá. Ana venceu, eu creio que você também é mais do que vencedor em o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Vamos pedir para que Deus tire do nosso coração a angústia, a aflição ou qualquer outro sentimento que venha nos atrapalhar em o nome de Jesus? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, tenha misericórdia da nossa vida, envia anjos, meu Deus, na vida dessa pessoa que está orando nesse instante. Traga a paz para esse coração, traga força para esta vida, tira a angústia, tira a ansiedade, tira a tristeza, tira a aflição, Senhor. Faça um milagre acontecer, que a mão poderosa do Senhor se manifeste na vida de todos e traga a paz, a vitória, a bênção e o milagre em o nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, que a mão do Senhor venha alcançar a nossa vida, que a paz e a prosperidade esteja sobre todos nós, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida está abençoada em o nome do Senhor Jesus. Creia que Deus te tirou essa angústia em o nome do Senhor Jesus. A aflição já não existe mais. A Bíblia fala que o aspecto de Ana era diferente, já não era mais triste, porque Deus mudou. Hoje Deus muda a sua vida, em o nome de Jesus.
Que Deus abençoe. Compartilhe esse link com seus amigos, com seus colegas, no Facebook, Instagram, e eu creio que Deus irá abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.